Pela graça de Deus, estamos aqui para mais um estudo de uma lição, a lição desta semana para as igrejas da Galácia, né? E nós temos aqui, Paulo, ele relembra aos Gálatas o sacrifício de Cristo. Mostra-nos que o sacrifício de Cristo é uma obra redentora, né? É uma obra redentora de salvação em favor do ser humano, o ser humano decaído pelo pecado, e nos faz lembrar, né, que Deus, que Cristo quer nos livrar do pecado, né? Jesus carregou sobre si a nossa condenação, a nossa maldição por não guardarmos a lei de Deus. E Cristo, ele nos liberta do pecado. Isso é que Paulo está nos mostrando. Cristo nos liberta do pecado, da morte, nos veste com a sua justiça. E aqui ele traz o assunto da justificação pela fé, para que nós possamos adentrar, né, ao santuário sagrado e pela fé, crendo no sacrifício de Cristo. Esse assunto é de suma importância para a nossa compreensão, né? O homem agora, não por suas próprias obras, mas pela obra de Cristo em nós, justificados pela fé, nós podemos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Jesus deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Gálatas 1, 4 e 5. E aquelas pessoas agora que estavam ao redor de Paulo viam uma diferença, né, na vida do apóstolo Paulo, né? Eles ouviam a sua palavra e viam o seu testemunho. Agora, vendo o seu novo proceder, sabiam que ele havia tido um encontro com Jesus, um encontro transformador, né? E ele não fazia mais a sua vontade, mas fazia a vontade daquele que o enviou, a vontade de Cristo, né? E agora o apóstolo Paulo vivia para apresentar um amor transformador, vivia para apresentar ao seu próximo esse amor que transformou a sua vida. E ele estava disposto a apresentar esse amor a todos os corações que ele encontrasse no seu caminho, né? E esse amor que Paulo pregava, o amor de Cristo, tocava corações, né? E muitos se rendiam ao poder, né, redentor da graça de Deus. E muitos perguntavam a Paulo: o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para receber a graça divina? Os que ouviam Paulo falar sabiam que o apóstolo havia estado com Jesus, dotado de poder do alto, foi capaz de comparar coisas espirituais com espirituais e de destruir as fortalezas de Satanás. A apresentação do amor de Deus quebrava os corações à medida que revelava o sacrifício do Filho unigênito, e muitos eram levados a perguntar: o que é necessário que eu faça para me salvar? O primeiro tópico nos fala sobre libertação do pecado. A letra A, como Paulo apresenta a epístola aos Gálatas. Gálatas 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Na epístola às igrejas da Galácia, aos Gálatas, Paulo então demonstra o seu chamado, que não é um chamado de homem, mas um chamado direto de Deus, né? E aqui Paulo nos apresenta a Cristo e a sua obra redentora ali na cruz, a sua obra de salvação redentora na cruz, ao morrer pelo ser humano, assumindo, levando sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, né? Mostrando que pelo sacrifício de Cristo, os seres humanos, ao aceitarem o sacrifício de Cristo, homens e mulheres podem ser libertos da escravidão do pecado, né? E apresenta àquela igreja de Gálatas a justiça de Cristo, né? Que Cristo perfeitamente guardou a lei. E a nossa fé em Cristo nos faz vencedores, né? Nos faz também cumpridores da lei, mas agora pela fé em Cristo Jesus, né? Mostra a justificação de Cristo pela fé
E quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, então o homem passa a ter direito também à vida eterna, através da justificação pela fé em Cristo, né? Nos mostra que unidos a Cristo nós podemos nos tornar novas criaturas, nós podemos alcançar a filiação redentora em Deus, né? Pela adoção em Cristo Jesus, que obedeceu perfeitamente à lei de Deus, e pela sua obediência nós também podemos ser santificados, justificados diante de Deus. Precisamos então aceitar o sacrifício de Jesus que nos liberta e que nos perdoa dos nossos pecados. Paulo e os colegas de trabalho divulgaram a doutrina da justificação, da justiça pela fé no sacrifício expiatório de Cristo. Apresentaram Cristo como aquele que, ao ver a condição desamparada da raça caída, veio viver uma vida de obediência à lei de Deus e sofrer os castigos da desobediência para redimir homens e mulheres. Ao dar a própria vida pelo mundo, Cristo construiu uma ponte sobre o abismo que o pecado havia feito, tornado a terra amaldiçoada pelo pecado, uma parte integrante do universo celestial. Deus escolheu este mundo para ser o palco das poderosas obras da graça. Enquanto a sentença de condenação pairava sobre ele por causa da rebelião de seus habitantes, enquanto as nuvens da ira se acumulavam devido à transgressão da lei de Deus, ouviu-se uma voz misteriosa no céu: Eis, aqui venho, para fazer a tua vontade, ó Deus. Nosso substituto e fiador veio do céu, declarando que havia trazido o vasto e inestimável dom da vida eterna. O segundo tópico nos fala sobre distração, sensualidade e maledicência. A letra A, o que ocorreu na Galácia que deixou Paulo preocupado? Gálatas 1, 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então Paulo ele escreveu aos irmãos ali da Galácia que ele estava preocupado porque alguns falsos mestres estavam introduzindo um falso evangelho, né? Estavam trazendo uma doutrina totalmente distorcida da palavra de Deus, né? Entre aquela comunidade, inverdades, né? Enganos prejudiciais para o povo de Deus. E Paulo estava preocupado, né? Esses falsos mestres estavam ensinando aos Gálatas que a fé em Jesus era insuficiente para a salvação. Estavam ensinando que deveriam continuar praticando os ritos da lei cerimonial, né? E isso estava causando uma grande perturbação, isso estava causando uma grande divisão e dissensão dentro da igreja. E como consequência, né, o pecado se alastrou no meio do povo, né? Então Paulo, imediatamente, sabendo daquela situação, se mostrou preocupado e escreveu, né, aos Gálatas, relembrando-los, trazendo a lembrança deles, expondo o verdadeiro evangelho em Cristo, mostrando a suficiência, né, da obra redentora de Cristo na cruz, da morte de Cristo, e ensinando a salvação em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, né? E nós também devemos estar atentos aos ensinos satânicos nesses últimos dias, homens que se infiltram no meio do povo de Deus para deturpar o evangelho, para destruir, né, o evangelho. E nós devemos também nos preparar para pregarmos o verdadeiro evangelho. Devemos então nos afastar desses falsos mestres e continuarmos pregando o verdadeiro evangelho. Enquanto permanecia em Corinto, Paulo tinha motivos para sérias inquietações a respeito de algumas das igrejas já estabelecidas. Por meio de influência de falsos mestres que surgiram entre os crentes em Jerusalém, a divisão, a heresia e a sensualidade estavam rapidamente ganhando terreno entre os crentes na Galácia. Esses falsos mestres estavam misturando as tradições judaicas com as verdades do Evangelho, desprezando a decisão da Assembleia Geral de Jerusalém, insistiam que os gentios convertidos deveriam obedecer à lei cerimonial. A situação era grave. Os males que tinham sido introduzidos ameaçavam destruir rapidamente a igreja da Galácia. O coração e a alma de Paulo foram tocados por essa
a apostasia aberta da parte daqueles a quem ele havia fielmente ensinado os princípios do Evangelho. Logo tratou de escrever aos crentes iludidos expondo as falsas teorias que haviam aceitado e repreendendo com grande severidade os que se afastavam da fé. Nós vemos então a ação do apóstolo Paulo imediatamente ao saber da situação de falsos ensinadores, né? A deturpação do evangelho. Logo ele escreveu àquela igreja orientando, mostrando a verdade em Cristo Jesus e repreendendo aqueles homens falsos ensinadores, falsos mestres. A letra B. O que pode provocar esses males? Provérbios 16, 28, Amós 2 e 4. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram os seus pais, né? Então nós vemos aqui os males que surgiram naquela igreja, porque homens perversos, amantes de si mesmo, queriam ter a influência da igreja através das suas próprias filosofias, que são heresias, né? Seus próprios entendimentos, colocando ali em contrafação com a vontade de Deus, colocando ali os seus pontos errôneos, né? Acerca de Deus e da doutrina sobre Cristo. Então esses homens, querendo ter influência sobre o povo, causavam grande contenda ao colocar essas falsas doutrinas, distorcendo o evangelho, né? Então eles causaram separações e afastaram, na verdade, o povo de Deus. Por isso que houve muita distração, sensualidade, maledicência. O pecado se apoderou dos homens ali daquela igreja, né? Então esses homens, com essas heresias, mentirosos, enganadores, né? Não crendo na palavra de Deus, não crendo nos méritos e sacrifícios de Jesus, queriam afastar a mente daquela igreja dos méritos de Jesus e da justificação pela fé, né? E acabaram influenciando o povo de Deus a abandonarem o caminho, a rejeitarem a lei de Deus, né? E acreditarem em inverdades. Essa é uma ação do próprio Satanás, né? Coloca no meio do evangelho distrações, coloca uma adulteração no meio do evangelho para enfraquecer o povo de Deus, para enfraquecer a obra de Deus, né? E enfraquecer o entendimento do povo de Deus em relação à salvação em Cristo Jesus, em relação à salvação pela fé no Filho de Deus, no seu sacrifício pelos homens, né? Então esses homens queriam se salvar por suas próprias obras, né? Então os homens querem se salvar por suas próprias obras e não entendem a salvação em Cristo Jesus, né? Não entendem que a salvação é um dom gratuito de Deus, é pela graça em Cristo Jesus, né? O homem é salvo pelos méritos de Cristo, né? É salvo para produzir boas obras e não produz boas obras para ser salvo, né? Tudo se resume na graça e nos méritos de Cristo. Era isso que esses homens não entendiam e estavam então causando grande tumulto ali naquela igreja. Diz assim o Espírito de profecia: em quase todas as igrejas havia alguns membros que eram judeus de nascimento. Os mestres judaicos encontraram fácil acesso a esses conversos e por meio deles conquistaram um ponto de apoio nas igrejas. Era impossível derrubar as doutrinas ensinadas por Paulo nas igrejas, usando argumentos das Escrituras. Assim recorreram a medidas mais abusivas para neutralizar a influência do apóstolo e enfraquecer-lhe a autoridade. Declararam que Paulo não tinha sido discípulo de Jesus e não havia recebido nenhuma autoridade, mas que havia presumido ensinar doutrinas diretamente contrárias às defendidas por Pedro, Tiago e outros apóstolos. Assim, os emissários do judaísmo conseguiram afastar muitos dos conversos cristãos do mestre que lhes havia ensinado o evangelho. Tendo alcançado esse ponto, eles os convenceram a voltar a obedecer à lei cerimonial como algo imprescindível para a salvação. A fé em Cristo e a obediência à lei dos 10 mandamentos eram consideradas de menor importância. Divisão, heresia e sensualidade estavam rapidamente ganhando terreno entre os crentes da Galácia. O terceiro tópico nos fala sobre seguindo o caminho de Deus, né? Paulo, ele agora traz uma mensagem especial para aqueles irmãos daquela igreja, né? A letra A: por que devemos acatar as palavras duras que Paulo se viu obrigado a dizer às igrejas da Galácia? Gálatas 1, 8 e 9, né?
porque as pessoas estavam questionando a autoridade de Paulo, por causa que as pessoas estavam questionando também os ensinamentos de Jesus, estavam questionando os ensinamentos sobre a justificação pela fé, estavam querendo contrafazer o Evangelho, voltando a práticas antigas, a qual Deus havia estabelecido que havia cessado, né? A obediência à lei cerimonial. Então, por que devemos acatar as palavras duras que Paulo se viu obrigado a dizer às igrejas? Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, né? Então, nós temos aqui Paulo trazendo uma exortação e também uma repreensão àquela igreja, né? Ele foi enfático ao dizer que mesmo se um anjo do céu viesse trazendo outro evangelho, né? Além do que já estava posto, que eles fossem anátemas, ou seja, né? A igreja de Deus não devia dar crédito a esses ensinos, a esses novos ensinos, né? A ensinamentos de homens, né? Qualquer ensino que fosse contra a verdade do evangelho deveria ser afastado, né? Da igreja. Esse falso ensino, tanto como aqueles que também o propagassem, deveriam ser expulsos do meio do povo de Deus, né? Deveriam ser afastados do meio do povo de Deus, não deviam ter crédito nenhum. Então Paulo trouxe essa preocupação aqui com o povo, que estava inteiramente, né? Ele mostrou essa preocupação com o povo e mostrou também ao povo que ele estava completamente no caminho de Deus, né? E que o Espírito Santo o estava guiando, orientando a dar a essa palavra de admoestação àquela igreja, né? Porque muitos estavam seguindo seus próprios caminhos, muitos estavam seguindo a sua própria orientação, estavam fazendo a sua própria lei, seguindo a sua própria doutrina, né? Mas Paulo fez eles relembrar o verdadeiro evangelho e falou, olha, se vir um outro ensino, mesmo que seja um anjo do céu, não deis crédito. Devem ser extirpados esses ensinos do meio do povo de Deus. Muitos têm inventado um evangelho próprio, da mesma maneira que têm substituído a lei de Deus por uma lei própria. Substituir santidade de coração e de vida por formas externas de religião ainda é tão agradável à natureza não renovada quanto era nos dias daqueles mestres judaicos. Hoje, como na época, existem falsos guias espirituais cujas doutrinas muitos ouvem com atenção. É o esforço estudado de Satanás desviar a mente da esperança da salvação pela fé em Cristo e da obediência da lei de Deus. Em cada época, o arqui-inimigo adapta as tentações aos preconceitos ou inclinações daqueles a quem procura enganar. Nos tempos apostólicos, ele levou os judeus a exaltar a lei cerimonial e a rejeitar a Cristo. Atualmente, o pretexto de honrar a Cristo induz muitos cristãos e professos a desprezar a lei moral e a ensinar que os preceitos divinos podem ser transgredidos impunemente. É dever de todo servo de Deus resistir firmemente e decididamente a esses pervertores da fé e pela palavra da verdade expor destemidamente seus erros. Então aqui o apóstolo Paulo está mostrando seu exemplo quando ele enfrentou, né, de frente essas pessoas que davam falsos ensinos, né? E nós também nesses últimos dias devemos também sermos corajosos para enfrentar e mostrar a verdade, o verdadeiro evangelho. A letra B. Explique a posição de Paulo como servo de Deus e como isso lembra as palavras de Cristo no Sermão da Montanha. Gálatas 1 a 10, Lucas 26, 22 e 23. Lucas 6, 26, 22 e 23, primeira parte, né? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Paulo perguntou, né? Procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Ai de vós, quando todos os homens falarem de vós, bem de vós, porque assim faziam seus pais os falsos profetas. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal,
por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, Paulo, assim como Cristo, defendeu o Evangelho, né? Paulo aqui agora, ele interroga os crentes, né, da Galácia. Estou eu a serviço de Deus ou a serviço dos homens? Se estivesse a serviço dos homens, com certeza não estaria a serviço de Deus, né? E Paulo tinha autoridade para falar isso, porque aquelas pessoas mesmo que estavam ao seu redor viram a transformação que ele teve, né? Depois do encontro com Jesus, depois viram o que havia acontecido, a transformação que havia tido em sua vida, né? Antes ele era perseguidor, agora era o maior advogado do Evangelho, estava defendendo o Evangelho dos ataques cruéis de Satanás, né? E ele tinha autoridade para falar, olha, eu não falo em nome de homens, falo porque sou servo de Cristo Jesus, né? Não agrado os homens, não estou aqui para agradar os homens, mas estou aqui para falar a verdade como ela é em Cristo Jesus, né? E assim também devemos ser nós, né? Muitas vezes nós ficamos com medo de falar as verdades por desagradar alguém, né? Mas o próprio Cristo disse, olha, quando falarem bem de vocês, tem alguma coisa errada, né? Vocês não estão nesse mundo para agradar os homens, mas agradar a Deus fazendo a vontade do Senhor, né? Bem-aventurados serão vocês quando aborrecerem vocês por causa do Evangelho. Quando aborrecerem vocês e vos injuriarem por rejeitarem a pregação do verdadeiro Evangelho, né? Então Paulo sabia que estava sendo perseguido, mais uma vez, né, por pessoas ao seu derredor, pessoas que ele mesmo havia ensinado o Evangelho, né? Pessoas que tinham o conhecimento, mas agora estavam usando esse conhecimento para usurparem, para desvirtuarem a palavra de Deus, né? Então, do mesmo modo, Cristo também advertiu aos seus discípulos tempos antes, né? Que eles passariam por isso. E Paulo agora estava vivendo isso aqui na prática, né? Essa perseguição na prática, e ele precisou defender o Evangelho. E ele não foi covarde, né? Realmente defendeu a honra do Evangelho. A verdade de Deus nunca foi popular. O coração natural é sempre contrário à verdade. Agradeço a Deus porque devemos renunciar ao amor do mundo, o orgulho de coração e a tudo que tende à idolatria para sermos seguidores do homem do Calvário. Aqueles que obedecem à verdade nunca serão amados nem honrados pelo mundo. Enquanto o Divino Mestre caminhava humildemente entre os filhos dos homens, ouviam-se de seus lábios as palavras: quem quiser ser meu discípulo, tome a própria cruz e siga-me. Sim, sigam nosso exemplo. Ele buscava louvar e honrar os homens? Ele buscava louvar e honrar os homens? Oh, não. Devemos então buscar honrar e louvar os mundanos? Honrar o louvor dos mundanos? Aqueles que não amam a Deus não irão amar os filhos de Deus. O quarto tópico nos fala sobre fundamentado na rocha. A letra A, como a fé de Paulo tinha em Jesus, como a fé que Paulo tinha em Jesus estava estabelecida. Embora não possamos ter tido um encontro visível com Cristo, como ocorreu com o apóstolo Paulo, no que nossa fé deve estar firmemente alicerçada, Gálatas 1, 11 e 12, Romanos 16, 25 e 27. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, né? Então nós vemos aqui, irmão, que a fé de Paulo estava estabelecida na rocha, né? Estava estabelecida no próprio Cristo. Ele havia estudado a palavra de Deus, ele havia sido orientado pelo próprio Cristo, né? Por isso a sua fé era inabalável. A sua fé era inabalável por quê? Porque ele passou por uma grande experiência. Uma experiência de um contato pessoal com o próprio Cristo. Antes ele lutava contra Deus, lutava contra o próprio Cristo, mas agora, a partir do momento que teve um encontro verdadeiro com Cristo, a sua vida foi transformada, foi mudado o seu proceder, né? E a sua fé se tornou inabalável por causa dessa experiência profunda com Cristo, ao ponto dele dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E a nossa fé também deve estar, né, amparada, deve estar firmada na pessoa de Cristo Jesus, deve estar firmada na palavra de Deus, né?
fundamentada na rocha, na Bíblia Sagrada. Nós não tivemos um contato íntimo como o apóstolo Paulo, mas podemos ter esse contato através dos estudos da palavra de Deus, através da oração, através de tirar um tempo para orar, para comunhão com Deus. Precisamos então nos entregar à palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus é muito importante para fundamentarmos, para alicerçarmos a nossa fé em Cristo Jesus. E esse alicerce da nossa fé em Cristo Jesus é que vai causar a transformação da nossa vida, né? Vai mudar o nosso ser. É a palavra de Deus que tem o poder para transformar as nossas vidas. Quanto tempo nós temos tirado para a comunhão com Deus, para ter um encontro com Jesus através da sua palavra? Precisamos refletir sobre isso, né? Foram as instruções recebidas do próprio Deus que levaram Paulo a advertir e a admoestar os Gálatas de maneira tão solene e decisiva. Ele não escreveu com hesitação e dúvida, mas com a palavra, mas com a certeza de uma firme convicção e total conhecimento. A energia criativa que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra confere poder, gera vida. Cada ordem é uma promessa. Quando é aceita pela vontade, recebida na alma, traz consigo a vida do infinito. Transforma a natureza e recria a alma à imagem de Deus. Isso aqui tudo foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Essa experiência de transformação. Paulo teve ali com Deus e através também do estudo da palavra de Deus nós também podemos ter. A vida assim transmitida é sustentada da mesma maneira. O homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. A letra B. Por que Paulo enfatiza a transformadora experiência envolvida no seu chamado? Gálatas 1, 13 a 16. Né? Aqui Paulo ele fala aos Gálatas mostrando a sua autoridade. Né? Foi preciso que Paulo mostrasse a sua autoridade. Ele estava sendo atacado, estava sendo injuriado pelos inimigos da verdade, falando que ele não era um verdadeiro apóstolo. Então Paulo foi preciso agora mostrar a sua posição realmente como um verdadeiro apóstolo, né? Então ele enfatizou, olha, vocês conhecem a minha vida, né? Sabem quem eu era antes e agora sabem quem eu sou, né? Ele enfatizou a sua vida, a sua experiência transformadora com Cristo. Vocês conhecem a minha trajetória, né? Quem eu era antes de seguir a Cristo e agora quem sou eu? Eu era fariseu dos fariseus, disse ele, né? E eu era extremamente zeloso pela obra e pelas tradições do meu povo. Mas o próprio Deus me separou para essa obra. Desde o ventre da minha mãe e no momento correto, no momento oportuno, Deus me enviou a pregar aos gentios. Então a autoridade que eu tenho não é a autoridade de homem algum. É a autoridade do próprio Deus, do próprio Cristo, né? E por causa então da forte oposição, Paulo teve que se posicionar destemidamente, demonstrando o seu chamado ali divino, provando pela sua própria experiência de vida, né? O seu chamado para o ministério, né? Mostrando que seu ministério então era aprovado por Deus. E aqueles homens que estavam em oposição contra o seu ministério não tinham razão em suas falácias, né? Então o apóstolo Paulo demonstrou o seu chamado através do seu próprio testemunho de vida agora, e ninguém tinha poder de falar contrário, pois estavam vendo o próprio testemunho de um homem que era capaz de entregar a própria vida em favor da vontade de Deus, em favor do ministério de Cristo. No esforço para reconquistar a confiança dos irmãos da Galácia, Paulo reivindicou com habilidade a própria posição como apóstolo de Cristo. Ele se declarou apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele não recebeu comissão da parte dos homens, mas da mais alta autoridade do céu, e sua posição havia sido reconhecida por um conselho geral em Jerusalém, com as decisões que Paulo tinha cumprido em cada atividade que realizou entre os gentios. Não foi para exaltar a si mesmo, mas para engrandecer a graça de Deus que Paulo apresentou assim aos que lhe negavam o apostolado, a prova de que em nada foi inferior aos mais excelentes apóstolos. Aqueles que tentavam menosprezar-lhe a vocação e obra estavam lutando contra Cristo, cuja graça e poder se manifestaram por meio de Paulo.
A oposição dos inimigos forçou o apóstolo a tomar uma atitude decidida ao manter a própria posição e autoridade. O quinto tópico nos fala sobre a sós com Deus. Explique para onde a direção divina conduziu Paulo logo após a sua conversão. E o que podemos aprender com essa bênção? Gálatas 1:17, Jó 22 e 21. Paulo, ao ter o encontro com Jesus, ali no caminho de Damasco, logo ele quis receber o seu perdão, né? Ele entendeu que a sua conduta equivocada havia sido prejuízo para a causa de Deus, né? Ele tinha confrontado o próprio Deus, estava lutando contra o próprio Deus. E para isso, Paulo ele se retirou então para o deserto da Arábia, e a fim de estudar, né, a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, entender qual era a vontade do Senhor para o seu chamado, né? Então ele esteve a sós com Deus. E naquele momento ali no deserto, estudando a palavra do Senhor, buscando o envolvimento com Deus, ele sentiu o verdadeiro arrependimento, né? O Espírito Santo foi influenciando a vida do apóstolo a tal ponto dele ter o verdadeiro arrependimento. Ele foi entendendo as lutas que ele havia travado contra o próprio Deus, né? Então Paulo, pelo estudo da palavra de Deus e orientação do próprio Cristo, ele esvaziou-se do seu eu, né? Do seu orgulho, e entendeu o seu chamado diante de Deus e diante dos homens, né? Então Paulo bebeu ali da palavra de Deus, bebeu diretamente da fonte da vida, que é Cristo Jesus, né? E nós também precisamos, irmãos, tirar tempo para meditar, tirarmos tempo para orar, tirarmos tempo para estudar a palavra de Deus, né? Para entender a vontade de Deus na nossa vida, diante das situações desse mundo, né? Nós precisamos ver qual é a nossa condição diante de Deus e diante dos homens, né? Precisamos clamar a Deus por transformação de caráter, né? E Deus, ele ouvirá, assim como o apóstolo Paulo teve essa transformação e tirou esse tempo para meditar na palavra de Deus, para buscar mais profundamente os ensinamentos de Cristo. Nós também devemos tirar a cada dia tempo para a palavra de Deus em nossas vidas, né? Se tivermos então tempo para a palavra de Deus, a nossa vida será transformada. Assim como Paulo foi transformado, teve o seu caráter transformado, nós também podemos ter, né? Então a nossa atitude em buscar a Deus e os ensinos da Bíblia Sagrada, esse é o mais alto grau de educação que um homem e uma mulher pode alcançar, né? Buscar o ensino da palavra de Deus através do estudo da Bíblia Sagrada. Precisamos tirar um tempo a sós com Deus individualmente, para nos conectarmos com a sua graça, para entendermos a nossa situação de vida e para pedirmos perdão pelos nossos pecados também. Enquanto Paulo continuava a apelar aos espantados ouvintes a que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento, ele se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Mas muitos endureceram o coração, recusando-se a aceitar a mensagem, e logo a surpresa causada pela conversão do apóstolo se transformou em ódio intenso do mesmo tipo que haviam demonstrado contra Jesus. A oposição ficou tão brutal que Paulo não pôde mais continuar trabalhando em Damasco. Um mensageiro do céu pediu-lhe que partisse por um tempo, e ele foi para a Arábia, onde encontrou refúgio seguro. Ali, na solidão do deserto, Paulo teve ampla oportunidade para estudar e meditar em silêncio. Ele recapitulou calmamente a própria experiência e efetuou uma obra segura de arrependimento. Buscou a Deus de todo o coração, não descansando até que tivesse certeza de que o arrependimento havia sido aceito e o pecado perdoado. Ansiava pela certeza de que Jesus estaria com ele no futuro ministério. Esvaziou a alma dos preconceitos e tradições que até então lhe haviam moldado a vida, e recebeu instruções da fonte da verdade. Jesus comungou com ele e o firmou na fé, concedendo-lhe rica medida de sabedoria e graça. Quando a mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito, o efeito sobre o corpo, a mente e a alma vai além de qualquer estimativa. Em tal relacionamento se encontra a mais alta educação. É o método de desenvolvimento do próprio
do próprio Deus. Que Deus nos abençoe para entendermos a sua palavra.